As perguntas 4, 5 e 6 do Breve Catecismo abordam o ser de Deus e seus atributos. Vimos por meio delas quem ele é, que ele é o único Deus e que ele se revelou em 3 pessoas distintas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Caso você ainda não tenha assistido a esses comentários, você pode acessar pelo link que está disponível na descrição deste vídeo que nós estamos gravando. Pare o vídeo, assista aos vídeos anteriores e depois volte aqui para que você continue o seu aprendizado sobre o Breve Catecismo de Westminster. Agora, na pergunta número 7, nós aprenderemos os decretos de Deus. Então, os comentaristas fazem o seguinte questionamento: o que são os decretos de Deus? Resposta: os decretos de Deus são o seu eterno propósito, segundo o conselho da sua vontade, pelo qual, para a sua própria glória, ele pré-ordenou tudo o que acontece. Antes de iniciarmos uma construção de um imóvel, geralmente contratamos os profissionais responsáveis pela elaboração de um projeto. O trabalho desses homens se consistirá em tornar aquela necessidade ou desejo do proprietário em algo que possa ser executado por construtores civis, que serão guiados e orientados por esse projeto em toda a sua obra. Guardada a devida proporção, o decreto de Deus é esse projeto que o Senhor fez para que ele pudesse seguir nas suas obras da criação e também nas obras da providência, como veremos na pergunta seguinte. Desta forma, o decreto de Deus é o plano abrangente e exato para o universo que Deus criou. Antes de começar a criar, Deus planejou como cada coisa que ele criaria se encaixaria e como todas essas coisas juntas trariam glória para ele. Para ter certeza de que tudo aconteceria exatamente como planejou, o Senhor pré-ordenou tudo o que iria acontecer. Nós chamamos essas ordens do Senhor de decretos de Deus. Vários textos da Escritura descrevem esse ato do Senhor. Isaías, por exemplo, afirmou que Deus anunciou tudo o que haveria de acontecer, no capítulo 46, do verso 9 ao verso 10 do seu livro, e que nenhum dos planos do Senhor podem ser frustrados, disse Jó, no capítulo 42, verso 2 do seu livro, pois ninguém pode impedir ele de fazer aquilo que ele planejou, disse o mesmo Jó no capítulo 23 e no verso número 13. Por ser o Todo-Poderoso e Onipotente, todos os planos e desígnios que ele planejou são plenamente cumpridos. A teologia reformada calvinista dá ênfase à soberania do Senhor, em virtude da qual ele determinou soberanamente, desde toda a eternidade, tudo quanto há de suceder, e executa a sua soberana vontade em sua criação toda, natural e espiritual, de conformidade com o seu plano pré-determinado. É necessário destacar que só existe apenas um decreto, que foi estabelecido antes da fundação do mundo, como, por exemplo, Paulo nos diz, escrevendo aos Efésios, no capítulo 1, do verso 4 ao verso 6. Horn explica que nós usamos o plural para se referir ao decreto por conta da riqueza de detalhes que existem dentro desse plano, já que o nosso conhecimento é produzido de forma lógica, nos fazendo entender o decreto como atos sucessíveis, quando na verdade foi um único ato simultâneo do Senhor. Apesar de muitas vezes falarmos de decretos no plural, diz Berkhof, em sua própria natureza, o decreto é somente um único ato de Deus. Já o sugere o fato de que a Bíblia fala dele como próteses, um propósito ou conselho. Isso se deduz também da própria natureza de Deus. O seu conhecimento é de todo imediato e simultâneo, e não sucessivo como o nosso. E a sua compreensão desse conhecimento é sempre completa. E o decreto que nele funciona é também um ato absolutamente compreensivo e simultâneo. Desta forma, o decreto do Senhor foi estabelecido para que ele seja glorificado por tudo que ele criou e em todos os atos de sua criatura, como nós vemos em Romanos no capítulo 11, no verso 36. Pois, como vimos na primeira pergunta, foi para glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre,
que nós fomos criados e, consequentemente, todas as coisas também. A Escritura usa várias palavras distintas para se referir ao decreto do Senhor e que são traduzidas de formas diferentes para o português. No Antigo Testamento, por exemplo, são usados os substantivos etsa, que foi traduzido por conselho, propósito e desígnio em Jó 38:2, e também o substantivo repets, que foi traduzido por vontade, por desejo e por beneplácito em Isaías 46, verso 9 e verso 11. Ainda há também o substantivo mesma, traduzido por pensar, por propor, em Jeremias capítulo 23, verso 20. Vejamos na própria leitura da Escritura o uso dessas palavras na prática. Então Jó diz assim: quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? No capítulo 38, verso 2. Isaías, no capítulo número 46, no verso 9, diz assim: lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho permanecerá de pé. Farei toda a minha vontade, que chamo a ave de rapina desde o Oriente e de uma terra longínqua, o homem do meu conselho. Eu disse, eu também o cumprirei. Tomei este propósito, também o executarei, diz o Senhor. Não se desviará a ira do Senhor até que ele executa e cumpra os seus desígnios, diz Jeremias, do seu coração. Nos últimos dias, estendereis isso claramente. Além dos substantivos, os escritores do Antigo Testamento também usam o verbo iats, traduzido por deliberar, decidir e planejar, como por exemplo em Isaías no capítulo 14, quando é dito assim no verso 24. Jurou o Senhor dos Exércitos, dizendo: como pensei, assim sucederá, e como determinei, assim se efetuará. Quebrantarei a Assíria na minha terra, e nas minhas montanhas a pisarei, para que o seu jugo se aparte de Israel, e a sua carga se desvie dos ombros dele. Este é o desígnio que se formou concernente a toda a terra. E esta é a mão que está estendida sobre todas as nações, porque o Senhor dos Exércitos o determinou. Quem, pois, o invalidará? A sua mão está estendida. Quem, pois, a fará voltar atrás? Então, nós vemos várias vezes o uso dessas palavras, tanto do verbo quanto do substantivo, dos substantivos, nesse texto de Isaías. No Novo Testamento também são usadas várias palavras para se referir ao decreto de Deus. O primeiro delas é telema, traduzido por vontade, indicando que por ser uma pessoa, Deus tem vontade, desejo e querer. Então, em Efésios, no capítulo 1, no verso número 11, Paulo diz assim: nele digo, no qual fostes também feito herança, predestinado segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Aqui nós temos a palavra telema. Pois esta é a telema de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, diz Paulo em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, no verso número 3. O substantivo eudóquia também é traduzido por boa vontade, por beneplácito, e é usado em referência ao decreto do Senhor. Veja, se temos um Deus bom, sua vontade consequentemente é boa. Paulo também nos diz aos Efésios, no capítulo 1, no verso 5, assim: que Deus nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo eudóquian, que é o beneplácito de sua vontade. Aqui nós temos mais uma vez a palavra sendo usada. Isso também aparece em Filipenses no capítulo 2, no verso 12 e no verso 13, quando Paulo diz assim: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença,
Porém, muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade, ou eudokias, como diz o texto do apóstolo Paulo aqui. A palavra que citamos lá atrás, por meio de Berkoff, próteses, vem da junção de pró, que vem na frente ou diante de, e teses, que traz a ideia de colocar em ordem, de organizar antecipadamente, e é usada para descrever aquilo que foi designado e determinado pelo Senhor, que foi estabelecido de antemão, ou seja, um plano e um propósito determinado pelo Senhor. Então, escrevendo a sua segunda carta a Timóteo, Paulo diz assim: que Deus nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação. O uso da palavra que citamos aqui em 2 Timóteo 1,9. Agora, escrevendo aos Romanos, no capítulo 9, no verso 11, Paulo diz assim: e ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado bem ou mal, para que o propósito, o próteses de Deus, quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Ainda escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, no verso 28, Paulo diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Mais uma vez, Paulo está usando esta expressão aqui. Outras palavras são usadas, porém, estas evidenciam que o Senhor tem um plano e um único propósito para todas as coisas que acontecem. Algumas pessoas pensam que Deus olha à frente até o futuro, vê o que acontecerá e então faz os seus planos de acordo com isso. A Bíblia ensina que Deus não apenas sabe o que acontecerá, mas Ele é o único que faz acontecer. As Escrituras estão cheias de profecias. Muitas delas se cumpriram e se tornaram plenamente reais em todos os detalhes. A razão pela qual Deus pode dizer aos seus profetas exatamente o que acontecerá no futuro é porque Ele fará tudo acontecer. Tudo o que Deus decretou que aconteça irá acontecer e nada pode impedir que isso ocorra. A implicação direta da doutrina do decreto é que tudo o que acontece está sob o controle soberano de Deus. Portanto, a vida do ser humano não é um simples acúmulo de acontecimentos por ordem do acaso, mas a execução santa do decreto do Senhor. Nossos planos podem ser frustrados e às vezes acontecem mais do que nós gostaríamos, mas os do Senhor são imutáveis e sempre são cumpridos. Watson destaca que ele é imutável em sua essência e imutável em seus desígnios. Seu plano permanece. Ele designa o fim de todas as coisas e o executa por sua providência. Devo, portanto, prosseguir na execução de seus decretos e desígnios. A teologia reformada reconhece que, apesar de existir apenas uma única vontade, pedagogicamente, ela é abordada sob várias perspectivas diferentes. Uma das mais usadas é a distinção entre o aspecto revelado e o aspecto secreto do decreto de Deus. Essa definição, essa divisão, ela vem do texto de Deuteronômio 29, quando Moisés diz assim: as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus. E ele continua: porém as reveladas nos pertencem, a nós, a nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. A vontade secreta de Deus, que também é chamada de vontade decretiva ou vontade de decreto, é aquela por meio da qual Deus ordena ou decreta tudo o que decide que tem que acontecer, seja por meio de sua agência direta ou através de sua agência irrestrita, usando as suas criaturas racionais. Em outras palavras, por ter sido decretada antes da fundação do mundo, tudo o que Deus ordenou, pré-estabeleceu para acontecer na história, faz parte da vontade decretiva de Deus. De tal forma que essa vontade nunca será frustrada e absolutamente tudo o que acontece é a perfeita execução de seu propósito.
Jó, depois de passar por tudo que passou, concluindo o seu livro, no capítulo 42, no verso 1 e no verso 2, ele diz assim: Então respondeu Jó ao Senhor: Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Isaías, no capítulo 46, no verso número 11, que já citamos anteriormente, ele diz assim: Que chamo ave de rapina desde o Oriente e de uma terra longínqua, o homem do meu conselho. Eu o disse, eu também o cumprirei. Tomei este propósito, também executarei. Ainda no Antigo Testamento, Daniel, no capítulo 4, no verso número 35, diz assim: Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, e segundo a sua vontade, ele opera com o exército dos céus e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer: que fazes? O controle de Deus na história é percebido em todas as coisas, até mesmo naquelas pequenas, como por exemplo, o cuidar dos pássaros. A quantidade de fios que nós temos na nossa cabeça. Para algumas pessoas isso pode ser mais fácil, porque há poucos cabelos, mas para outros o Senhor sabe, desde aqueles que são muito cabeludos, até mesmo no cuidado das plantinhas e no fato de conhecer cada uma das milhões de estrelas que Ele criou e a chama pelo seu próprio nome. Olha o que Jesus diz em Mateus no capítulo 10, no verso número 29. Não se vende 2 pardais por um assi, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento do vosso Pai. E quanto a vós outros, até o cabelo todos da cabeça estão contados. Agora, Mateus no capítulo 6, falando e lidando com os cristãos a respeito da ansiedade, o Senhor Jesus diz assim: Observai as aves dos céus. Não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste a sustenta. Verso 28. Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Agora, olha o que o salmista diz no Salmo 147, no verso 4. Conta o número das estrelas, chamando-as todas pelo seu nome. Inclusive, meus irmãos, até os atos mais trágicos da história humana fazem parte do plano eterno de Deus. Um comentarista diz assim: um decreto é uma ordem emitida por um rei, a qual todos em seu reino devem obedecer. Deus é o rei do universo. Os seus decretos controlam a todos e a todas as coisas nele. Até mesmo os inimigos de Deus realizam os seus propósitos, apesar de não terem esse objetivo. A Escritura determina e demonstra como até mesmo as maldades e as impiedades dos homens têm sido usados pelo Senhor na execução dos seus decretos. José, um jovem homem, foi vendido por seus irmãos para o Egito. E ali, após um período preso, ele é levado pelo Senhor a se tornar o governador do Egito. E agora ele está numa posição de honra, uma posição de destaque. E os seus irmãos, por conta da fome, vêm até o Egito onde ele estava. E quando ele se dá a conhecer a seus irmãos temem, porque eles poderiam ser vingados por aquilo que haviam feito. Mas diante disso, José diz assim: vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Gênesis capítulo 50, verso 20. José, analisando a história da sua própria vida, ele reconhece que essa história era parte de um plano maior, fazia parte de um plano eterno do Senhor, inclusive o seu sofrimento. Isaías, no capítulo 45, no verso 6, mostra isso claramente, quando diz assim: para que se saiba, até ao nascente do sol e até ao poente, que além de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas. Faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. É necessário destacar que a expressão mal usada por Isaías aqui não se refere ao mal moral,
porque sendo Deus absolutamente santo, não poderia criar algo contrário à sua própria natureza. Mas nós podemos observar, pela maneira como o texto está sendo escrito, que o Senhor está fazendo uma comparação, um contraste. Então ele diz que o Senhor forma a luz e o contraste, o contrário da luz, ou a ausência da luz, são as trevas. E aí ele diz que ele cria a paz e o contrário da paz são as guerras. E é por isso que as novas traduções que são feitas, por exemplo, a Nova Almeida Atualizada, opta pela palavra conflito. E a nova versão internacional já traduz essa expressão por desgraça. Porque aqui não está sendo dito que o Senhor cria o mal moral, mas que é Ele que também pode permitir, por meio dos seus decretos, que as guerras existam. Quando o Senhor está sendo julgado por Pilatos, Pilatos diz para ele, olha, você não sabe que eu tenho poder para te libertar? O Senhor Jesus então responde, nenhuma autoridade teria sobre mim, se do alto não lhe fosse dada. Perceba que quando Pedro está narrando o relato da vida de Jesus Cristo e de sua morte, o texto bíblico diz assim no capítulo 4, levantaram-se os reis desta terra, e as autoridades se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungistes Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gentes de Israel. E olha o que o texto nos diz, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito pré-determinado. Perceba que mesmo a morte do nosso Senhor Jesus Cristo, mesmo tudo aquilo que aconteceu de terrível na sua história, era parte do plano eterno do Senhor. É neste plano secreto do Senhor que a doutrina da predestinação se encontra. A Bíblia nos diz que nós fomos eleitos antes da fundação do mundo. Você pode ler, por exemplo, Efésios capítulo 1, verso 4 e verso 5, e também Romanos capítulo 8, verso 29 ao verso 30. Quando nós nem havíamos nascido. Isso é dito em Romanos no capítulo 9, verso 11. Já aqui a salvação ela não depende da nossa disposição ou vontade, mas única e exclusivamente do Deus que decreta todas as coisas antes de todas elas existirem. Isso está em Romanos no capítulo 9, do verso 14 ao verso 18. Portanto, tudo o que acontece no mundo, tudo o que acontece na sua vida, quem vai ser salvo, quem não será, tudo acontece em conformidade com a santa e bendita vontade de Deus, ainda que, em muitas delas, nós não saibamos o porquê. Nós não saibamos o porquê Deus permite que coisas ruins acontecem na nossa vida, por que ficamos doentes, por que perdemos o emprego, mas ainda assim, todas essas coisas são parte do plano do Senhor para as nossas vidas. Apesar de o decreto de Deus ter um aspecto secreto que Ele não revelou a nós, para que nós confiemos no cuidado dele, por outro lado, Moisés fala de coisas reveladas, de um aspecto que o Senhor revelou na palavra dele, para que nós então saibamos como convém viver nestes dias. Este aspecto na teologia é chamado de vontade revelada ou vontade de preceitos e diz respeito à regra de vida que Deus tem apontado para as suas criaturas morais trilharem, indicando os deveres que elas têm que cumprir ou que ele impõe sobre elas. É neste aspecto que nós falamos da palavra de Deus como a nossa regra de fé e prática, assunto que foi abordado na terceira pergunta do breve catecismo. Volte lá e assista essa pergunta para que você possa refrescar a sua memória sobre isso. Mas olha o que o salmista nos diz aqui, no Salmo 143, no verso número 8 até o verso número 10. Olha o pedido que o salmista faz ao Senhor. Faze-me ouvir pela manhã da tua graça, pois em ti confio. Mostra-me o caminho por onde devo andar, porque a ti elevo a minha alma. Livra-me, Senhor, dos meus inimigos, pois em ti me refugio. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Guia-me o teu bom espírito por terreno plano. Agora, Mateus capítulo 7, verso 21, olha o que o Senhor diz. Nem todo o que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que estás nos céus. Em João, no capítulo 7, no verso 16 e no verso 17,
o nosso Senhor diz assim: o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se falo por mim mesmo. Efésios, no capítulo 5, no verso 17, Paulo diz assim: por esta razão não vos tornei insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Agora, em 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 3, Paulo então nos revela qual é a vontade do Senhor, quando diz assim: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. De forma ainda mais clara, nesta mesma carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5, no verso número 18, Paulo diz assim: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Como pode ser observado, a palavra do Senhor expressa claramente a vontade do Senhor para as nossas vidas, de tal forma que é a única e exclusivamente por meio do estudo dela que aprofundaremos no conhecimento da vontade do Senhor. O reverendo Heber Carlos de Campos Jr. diz assim: a Bíblia proíbe procurarmos saber o amanhã através de meios pagãos, como, por exemplo, cartomantes, adivinhos, astrologias e etc. Isso é condenado na Escritura, mas também não promete dar-nos conhecimento do mesmo através de meios cristãos, seja por meio de sonhos, ou por Deus falar ao nosso coração, ou por meio de visões, algo tão dito por aí em alguns cenários. Se nós quisermos saber o que o Senhor espera de nós, nós precisamos ler a palavra do Senhor. E assim nós conheceremos a vontade dele. Boa parte da confusão a respeito desse tema acontece por conta da dificuldade que há em entender esses dois aspectos. Aquele aspecto que é secreto, que o Senhor não vai revelar a nós, e aquele aspecto que é revelado. Infelizmente, diz o reverendo Heber Jr., somos obcecados pelas coisas que Deus não se manifestou e talvez nunca manifeste. Ao mesmo tempo, gastamos pouco tempo em saber aquilo que Deus revelou em sua palavra. Por mais que o Senhor tenha graciosamente se revelado ao homem, muitos consideram pouco atrativos a busca pelo conhecimento ordinário e não se satisfazem em conhecer a revelação do Senhor na palavra dele. E assim tentam usar meios não autorizados pelo Senhor para alcançar as supostas revelações. Porém, meus irmãos, não devemos gastar o nosso tempo e esforço tentando descobrir o que só pertence ao Senhor. Aquilo que ele não revelou, ele não vai revelar por meio de oração e nem por outra razão. Antes, o nosso esforço, a nossa dedicação e a nossa piedade devem ser usadas para conhecer aquilo que está revelado na Escritura e em obedecer aquilo que o Senhor revelou em nossas vidas. Portanto, gaste o seu tempo lendo a palavra do Senhor. Gaste o seu tempo aprendendo os preceitos do Senhor. Gaste o seu tempo procurando conhecê-lo por meio da palavra dele. Isso é o que o Senhor espera de nós. Que o Senhor te abençoe nessa busca por santidade em nossas vidas. Que o Senhor te abençoe ao procurar conhecê-lo nas verdades que ele revelou na palavra dele. Que obedecer às ordens e às determinações do nosso Deus seja o objetivo das nossas vidas.